Você está ouvindo o Statecast, o podcast que te ajuda a entender como a estatística influencia o mundo ao seu redor. Hoje vamos bater um papo com o estatístico Felipe Mendes. Bom, agora a gente vai começar mais um podcast com o Felipe Mendes. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação. E para a gente começar, como já é tradicional, eu queria perguntar um pouco sobre como foi a sua trajetória dentro da estatística, como você começou a trabalhar com isso, o que você está fazendo hoje. Você pode contar um pouco disso para a gente? Perfeito. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Fiquei bastante feliz aí, Bia, por vocês terem considerado aí para essa conversa. Bom, eu me formei, estou fazendo 13 anos já de formado em estatística. Me formei na ENSE, a faculdade do IBGE aí do Rio de Janeiro. Hoje em dia eu moro em São Paulo, já tem 3 anos. Eu fiquei 8 anos atuando no Grupo Globo. Fiz uma parte de inteligência de mercado no Sport TV, que foi realmente um período bastante satisfatório na minha carreira, onde eu aprendi bastante. Depois eu tive uma passagem de 2 anos e meio na Globo, até chegar agora ao Santander, onde eu sou gerente de canais digitais. Então, eu cuido da parte dos canais, pessoa física, pessoa jurídica, aplicativo, internet banking, e a gente, de fato, usa bastante estatística. Acho que a gente vai ter oportunidade aí de falar, mas uso bastante estatística no nosso dia a dia, muito mais voltado para análise de informação. Eu diria que são análises básicas, mas não deixa de ser estatística. Legal, Felipe. Até sobre um pouco do que você falou agora, a gente viu que você começou com estatística e foi mais para essa área de gestão, né, de negócios e tudo mais. Eu queria saber como que se deu essa aproximação e como você mesmo já comentou, como que você aplica a estatística na sua rotina de trabalho. Perfeito. Cara, isso é um ponto interessante, assim, essa ida para negócios, assim, realmente, hoje em dia a gente tem escutado falar bastante, né, da ciência de dados, né, e da trinca ali que compõe a ciência de dados, que é justamente a estatística, a área mais de negócio e a área mais de tecnologia, né, de arquitetura da informação e tudo. E eu diria que eu acabei caindo bastante mais voltado para a área de negócios e foi sem querer, assim. Eu acho que na minha carreira, uma das coisas que eu acabei conseguindo me destacar de alguma forma com a estatística era minha gerente, na época, quando eu comecei, falava muito isso para mim. Era que eu não parecia um estatístico e eu não falava como um estatístico. Ela brincava muito falando isso, porque ela sentia que todo estatístico que ela tinha conhecido falava de forma muito técnica, muito difícil, e ela acabava não conseguindo entender. E eu tentava, de alguma forma, sair um pouco do universo que eu tinha aprendido e a bagagem que eu tinha de estatística e tentava me comunicar com eles, sabendo que eles não saberiam, né? Não tinham a mesma bagagem que eu. E com isso, eu tentava falar uma linguagem mais de negócio. E acho que foi daí que eu comecei a conseguir entender e me comunicar mais com os times de negócio e acabei realmente descambando para essa área. E outra pergunta, desculpa? A outra era como que ela se aplica no seu dia a dia, como você Perfeito. coincide os dois. No Santander, eu vou dar um exemplo recente de aplicação que a gente acabou tentando fazer. Eu acho que eu também sinto que tem muita gente que eu acabo vendo que tenta complicar assim, demais algumas análises, trazer realmente alguma coisa muito elaborada, e eu acho extremamente válido, mas eu sinto que eu tento fazer, às vezes, o básico bem feito. Então, eu vou dar um exemplo no próprio Santander. A gente acabou fazendo uma análise extremamente simples para identificar um potencial em algum momento, foi em 2019, para identificar um comportamento que ninguém estava vendo no banco, que era que quando o cliente ele saía do banco, ele começava a avisar para a gente 6 meses antes. Então, uma das coisas que eu acho interessante, né, nessa análise é que a gente pegou um determinado público, né, um cluster, né, um público que estava saindo do banco num determinado mês para olhar o comportamento dele para trás. E através dessa análise a gente entendeu que tinha sim um padrão de início de quedas. Então, ele começava a transacionar menos, começava a pagar menos contas no banco, começava a encerrar ali um determinado crédito e fazer o pagamento dele. Então, tinham comportamentos bem básicos, bem simples, que ele vinha 6 meses antes apresentando até sair do banco. E com essa análise, por exemplo, essa aplicação, a gente construiu um modelo, né, um modelo de regressão logística, onde a gente conseguia entender a probabilidade de um cliente, a partir do segundo mês de movimentações de queda ou de encerrar um crédito, qual era a probabilidade dele, ao final de 6 meses, de se ausentar do banco. E isso ajudou muito a gente a tentar fazer uma redução de churn, né, de clientes. Então,
A partir daquele momento, a gente começou a fazer uma atuação naqueles clientes que estavam propensos a sair do banco, né, 4, 5 meses depois, para fazer algum tipo de oferta, algum tipo de comunicação, entender o que estava acontecendo com ele e tentar reter ele no banco. Esse foi um exemplo de aplicação onde começou através de uma análise descritiva bem básica, né, dos números que a gente tinha, e chegou até um momento de uma análise um pouco mais elaborada, com uma regressão, para tentar entender qual seria a probabilidade dele se ausentar do banco. E eu acho que foi uma aplicação que a gente trouxe que trouxe um resultado bem favorável. É bem interessante a gente conseguir ouvir essa aplicação. A gente viu também, falando dessas suas experiências, tanto na Globo quanto no Santander, que realmente está atrelado mais para uma parte mais estratégica, né, de negócios. E a gente sabe muito que, por exemplo, no nosso curso a gente tem uma bagagem muito grande de negócios e planejamento estratégico muito teórica. E eu acredito que na parte de estatística também se tenha muito isso, né? Uma bagagem teórica muito forte. A gente queria que você falasse um pouquinho sobre essa diferença entre essa parte teórica que você vê anteriormente com isso aplicado na prática, assim, quais são as diferenças, quais coisas talvez você acha que você não sabia, que você teve que desenrolar ali com o tempo no dia a dia, que são competências, coisas que você só vai vendo na prática mesmo, né? Perfeito, Dani. Acho que assim, uma das coisas também que eu vi ao longo da carreira, e eu passei por muito isso quando eu comecei a estagiar e trabalhar posteriormente, eu tinha uma dificuldade de relacionar técnicas, ou seja, a teoria que eu tinha aprendido, em como eu ia aplicar aquilo no meu dia a dia. E eu vejo que essa dificuldade ela é recorrente em pessoas que estão, pelo menos, chegando hoje como meus estagiários, enfim, e eu vejo que tem essa dificuldade de aplicar. E eu diria que, assim, no fundo, eu comecei de uma forma, como eu falei, eu começo de uma forma bem básica, né? Então, a gente faz um trabalho, eu sempre fiz um trabalho de processamento, eu trabalhei com processamento de dados também no início da minha carreira, então eu fiz sempre um trabalho de processamento e tratamento da informação, separando exatamente aquilo que eu gostaria de trabalhar, o que eu vou precisar, o que eu preciso entender de comportamento. E eu acho que eu sempre tentei trabalhar com duas perguntinhas, assim, né, básicas. A primeira é o que eu estou tentando responder, né? E aí eu acho que começa um pouco esse casamento da área de negócios e da prática com a teoria. Então, o que eu estou querendo responder? E a partir disso, né, o que eu preciso de fato fazer? Como é que precisa ser a minha atuação? Então, nessas duas frentes, né, o que eu preciso responder? O que eu preciso chegar como realmente análise? Eu parto daí, dessa minha pergunta de negócios, para entender quais são as informações que eu vou analisar e depois, aonde que eu preciso chegar com essas informações, eu parto, então, para um momento de desenhar possíveis análises. Então, vou dar um exemplo. Eu fiz uma análise também já há um tempo, que era para relacionar o que era, se for no Sport TV, o que era melhor? Era um produto trazer mais audiência, com mais gente assistindo os nossos programas, os nossos eventos, ou era um produto vender mais receita publicitária, ou seja, a gente conseguir mais propaganda para aquele determinado evento. Então, assim, a segunda variável era uma variável financeira. Ela tinha por trás ali um retorno em grana, né, em espécie. E a primeira era em quantidade de clientes. E essas duas variáveis são duas variáveis que elas não se conversam teoricamente. Apesar de que a gente sabe que indiretamente, quanto mais clientes a gente teria, né, mais telespectador a gente tinha assistindo um programa, mais eles traziam receita publicitária de uma NET, de uma Sky, enfim, a receita de programação que a gente falava. E aí, como é que eu relacionava essas duas variáveis? Então, eu usei um método de transformação de variáveis, onde a gente usa a média e o desvio padrão de cada uma, por exemplo, para poder reduzir essa informação a uma mesma unidade de medida. Então, eu poderia, por exemplo, fazendo essa redução para uma mesma unidade de medida, fazer comparações entre as duas informações. Então, eu tinha um problema de negócios que era comparar duas informações completamente distintas e apliquei, né, uma teoria, né, um fundamento matemático de reduzir a unidade de medida delas para poder conseguir fazer essa comparação. Então, esse exemplo é um que, a partir do problema de negócio que eu identifiquei, eu vim com uma teoria por trás para conseguir resolver, entendeu? Bacana, Felipe. Agora, falando um pouco em específico sobre a sua rotina profissional de trabalho, a gente queria saber quais são os principais softwares e plugins que você utiliza, tanto para fazer essa análise estatística,
quanto também para a área de gestão em si. Perfeito. Ao longo da minha carreira no Sport TV e na Globo, eu tinha, de fato, um acervo de programas um pouco maior. Eu realmente era basicamente eu e a minha estrutura que a gente levava, por exemplo, olha, a gente precisa comprar esse determinado programa, a gente precisa ter isso aqui dentro, e a gente ia atrás e comprava. No Santander não é meu papel fazer isso, então eu uso aquilo que já está lá. Na Globo, eu fiz uso de SAIS, SPSS e do R, que realmente é gratuito, está amplamente aberto e a gente conseguia, isso até no Santander a gente consegue. Já no Santander, eu faço uso muito básico atualmente, só do Excel, mas para fazer o processamento e tratamento das informações, a gente usa o Oracle, né, com a linguagem SQL, e é lá que a gente faz hoje todas as nossas, os nossos cruzamentos de informação, a gente trata as informações ali, e aí a gente já gera exatamente as tabelas, os cubos que a gente precisa para construir algum tipo de análise. E eu uso muito hoje em dia o próprio Power BI como um visualizador de informação. Acho uma ferramenta muito rica, muito fácil de trabalhar, bem intuitiva, e inclusive fiz com que o meu fosse realmente disseminado entre o time, e hoje todo mundo acaba trabalhando com Power BI, a gente consegue construir relatórios com grandes volumes de informações, e a gente acaba divulgando para a diretoria a partir dali. Beleza, Felipe. E voltando agora para o tema de planejamento estratégico, a gente viu que você já trabalhou com acompanhamento de KPIs, onde você tinha que fazer projeções com os resultados. Então, como que era feito esse processo? E também, hoje em dia você ainda faz uso de indicadores na sua rotina de trabalho? Total, Ju. Eu acho que o nosso papel hoje em dia é funcionar e é orientar, no meu caso, o banco e a nossa diretoria de negócios ali, é orientar através de informações. Então, tudo que a gente faz hoje é pautado em informações. Eu faço análise hoje de várias, por exemplo, eu cuido de canais, eu preciso saber quantos são os clientes que de fato estão usando os meus canais, quais são os tempos, o tempo que ele passa dentro de um canal da gente, todos os indicadores de funil de conversão. Então, você pensa, a gente trabalha muito com o conceito de jornada no aplicativo, né? Então, você tem lá uma jornada, por exemplo, de contratação de crédito. Você vai pedir um empréstimo, a partir do empréstimo você tem lá 4, 5 etapas. A gente precisa entender qual é o KPI de conversão que a gente tem a partir do momento que ele entra num funil desse de contratação de crédito. Então, tudo que a gente faz é pautado em dados, é pautado em informação. E hoje a nossa área de planejamento estratégico é ela que consolida a informação e provê, por exemplo, para o time de vendas, que vai realmente, ele entende aonde que está um furo, né, um comprometimento ali nesse funil para poder fazer uma melhoria junto com o time de experiência que faz o desenho de telas, para poder a gente conseguir converter mais. A gente vai trabalhar também com áreas de tecnologia o tempo todo, que no final é eles que realmente desenvolvem toda essa estratégia que a gente está desenhando nos nossos canais. Então, eu acredito que essa área de planejamento é uma área bem central e que, na verdade, ela sim depende de informação para tomar qualquer tipo de decisão atualmente. É bem interessante essa questão dos indicadores, né? Porque a gente acaba lidando com isso em diversos momentos, né? E a importância deles acaba sendo muito grande. Outra coisa que a gente queria saber em relação aos dados é porque, assim, hoje em dia a gente tem contato com um número muito grande de dados, né, no geral. E falando principalmente de questão de planejamento estratégico, como você faz para decidir quais dados são estratégicos para você transformar em uma informação, de fato, para uma análise, e como é feita a extração deles nesse caso? Bom, vou começar de trás para frente. A parte da extração é o que eu falei, é exatamente usando a linguagem SQL no Oracle. Os nossos dados hoje são disponibilizados todos lá e a gente faz o tratamento das informações para começar a trabalhar a partir dali. Essa extração, a gente gera cubos que a gente consiga, de alguma forma, compactar as informações e trabalhar dentro realmente de Excel, para que essas informações, de alguma forma, possam circular entre as pessoas que não têm acesso ao Oracle, né, para poder fazer algum tipo de extração. Então, quando a gente vai circular uma informação pela diretoria, a gente acaba usando o Excel. Então, a gente transforma a informação bruta em cubos para poder fazer essa disseminação. Ou transforma realmente
em visualização, em dashboards. A gente acaba trabalhando com o Power BI, como eu falei. Tem também, hoje em dia, a gente trabalha com o Qlik, outra ferramenta também que a gente acaba disponibilizando, e a gente acaba fazendo esses relatórios periódicos. Então, essa extração funciona dessa forma. Com relação à parte do planejamento estratégico e a decisão dos indicadores, eu acho que ela varia de acordo com a necessidade que a gente está atuando naquele momento. Então, por exemplo, o meu time trabalhou durante o ano de 2020 e está trabalhando agora na implementação de uma das funcionalidades que está mais trazendo resultado para o banco, que é o chatbot, que a gente apelidou, a gente chamou ele de gente. Né? O bot gente é como se a gente tivesse resolvendo um problema do cliente. E aí, nessa implementação do bot, a gente fez a defesa para o banco, dizendo que ele, dada a inteligência que ele teria e amadureceria para conseguir resolver as questões do cliente, ele conseguiria reduzir acionamentos na central de atendimento. Então, a pessoa não precisaria ligar numa central e, com um chatbot dentro do aplicativo, ela conseguiria resolver parte dos seus problemas. A gente sabe que muitos dos problemas você, de fato, vai precisar de um humano, mas eu diria que aqueles pequenos vão acabar caindo e ficando ali no chatbot. Então, nesse momento, o indicador de quantidade de ligações, de eficiência de um atendente, o quanto que a gente geraria de grana, quantidade de atendentes, tudo isso a gente acabou começando a medir e a gente faz esse acompanhamento hoje para poder entender se realmente a implementação do chatbot inicialmente era viável e agora, depois de implementado, se está se convertendo naquele valor que a gente projetou lá atrás. Então, mais ou menos dessa forma. A gente acaba entendendo qual é o motivador, né, para poder entender quais são os KPIs que a gente vai precisar atuar naquele momento. Pô, bem legal, Felipe. Até um pouco do que você está falando agora, você tem bastante experiência já no mercado. Eu queria saber da sua opinião pessoal, assim, do que você acha que hoje é um diferencial para quem trabalha nessa área de estatística ou análise de dados. Boa. Gui, eu acho que assim, o primeiro ponto que eu acho que eu levei para minha carreira sem querer, acabei descobrindo isso, e me ajudou de alguma forma que eu deixo, talvez como algum tipo de orientação, digamos assim, eu acho que é essa parte de ser técnico demais. Assim. Eu sinto que quando eu tentava me comunicar com as pessoas lá no início, eu tinha muita dificuldade porque realmente aquilo que está dentro da nossa cabeça, o nosso conhecimento que a gente tem, não é o conhecimento que os outros têm. Então, é um pouco dessa empatia que eu tentei carregar comigo ao longo da carreira, e eu acho que eu deixei de ser, apesar de ter a técnica, né, ou acreditar que eu tenho a técnica comigo, eu tentei não repassar de forma técnica o suficiente para que essas pessoas conseguissem compreender. Eu acho que uma das outras coisas que eu acabei também desenvolvendo e que eu acho que é muito importante é a capacidade visual das informações. Então, eu sinto que eu tenho muito essa questão, acho que a Globo me ensinou que a questão estética realmente importa muito, então eu tenho muito cuidado com as informações visuais que eu monto para que elas fiquem extremamente simples para qualquer pessoa que bata o olho naquele material, naquele conteúdo, naquele painel, consiga entender realmente de primeira. Então, tem uma questão estética visual que eu prezo muito, tem essa questão de não ser técnico, e eu acho que se a gente puder, como terceira, última sugestão, continuar sempre aprendendo e estudando técnicas novas, porque eu, de fato, aplico muita técnica, tudo que eu vou consumindo e aprendendo, eu tento, cara, como é que eu posso aplicar isso daqui no meu dia a dia, como é que isso daqui vai se aplicar, que tipo de problema que eu posso, de fato, usar uma funcionalidade, uma ferramenta que eu acabei de aprender. Então, eu tentei, ao longo da carreira, estar sempre em constante aprendizado e, de fato, aplicando essas técnicas em algum momento, em alguma análise que eu acabei fazendo. Então, acho que esses 3 pontos, eu acho que são bem relevantes. Muito legal, Felipe. Você falou também um pouco que você realiza alguns modelos para prever padrões ou saber a probabilidade de algum evento. Atualmente, você ainda faz esses modelos e, se sim, como que eles são construídos? Atualmente, não. Eu reduzi um pouco esse escopo. A gente tem uma área hoje de CRM que desenvolve esses modelos para a gente. Então, hoje, como realmente uma pessoa mais voltada para negócio, eu preciso entender que tipo de modelo que eu preciso e eu acabo atuando junto com o time de CRM que desenvolve para a gente. Vou dar um exemplo. Uma das métricas atualmente mais importantes que o banco faz um acompanhamento muito grande é a métrica de NPS. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas e aí dentro dessa métrica de NPS, a gente começou a prever
junto com o time de CRM, a gente acabou montando junto com eles, um modelo para prever quantos impactos um cliente acaba sofrendo. Então, por exemplo, você tenta entrar no aplicativo e o aplicativo não loga, dá algum tipo de erro. Você vai num caixa eletrônico, vai sacar um dinheiro, o seu dinheiro, por algum motivo, não sai. Então, quantos tipos de atritos você precisa gerar para um cliente ou acaba gerando para que ele se converta, infelizmente, em um detrator? Então, tem um modelo que prevê a propensão desse cliente se tornar um detrator. E aí a gente achou que isso era importante, era relevante para fazer o acompanhamento desse indicador e acabou endereçando para o time de CRM que montou. No passado, no Sport TV, eu já fiz algumas análises, alguns modelos para prever a audiência de um determinado produto. Essa parte de previsão de audiência de um determinado produto ou evento era muito importante porque a gente criou uma automatização de criação de grade. Pensa que hoje no Sport TV você tem boa parte da grade, né, do conteúdo que é exibido ao vivo e tem uma boa parte que é um VT, é uma reprise. E essa reprise, ela é escolhida com base em quê? Né? Tem uma pessoa lá que fica escolhendo essas reprises. Então a gente trabalhou no modelo qual é o potencial de audiência, de público e de horário, enfim, todas as variáveis que a gente pôde colocar naquele modelo para poder fazer uma automatização de qual VT seria mais relevante, mais importante colocar em cada horário. Então, isso foi um exemplo também. A gente acabou aplicando o modelo bastante naquele momento. Isso já deve ter cerca de 7, 8 anos já para trás. E no Santander eu realmente só fiz uso de um modelo, que foi esse de prever o churn, a saída dos clientes. Depois disso, a gente acabou passando e terceirizando para a CRM. Já estamos nos aproximando do final do nosso episódio do podcast. Mas antes de encerrar, a gente queria que você deixasse um recado para os nossos ouvintes, principalmente aqueles ouvintes que tem interesse maior nessas duas áreas, seja estatística e também gestão, e também como você enxerga o futuro desse profissional no mercado de trabalho. Eu acho que é um mercado que não vai parar de crescer tão cedo. Eu acho que é um mercado fantástico. Eu acabei não falando no início, eu caí em estatística, não era a minha paixão, eu não conhecia estatística. Eu comecei a fazer estatística sem conhecer estatística. Alguma pessoa para mim, alguma professora, na verdade, chegou para mim e falou: tem aptidão em matemática. A minha esposa, que está aqui do meu lado, também falou que eu acho que você tem uma cabeça boa para matemática, e inclusive ela foi uma das maiores incentivadoras que eu fizesse estatística na época. Eu não conhecia e eu acabei me tornando um apaixonado assim, pela análise de dados, pela estatística, pela teoria das probabilidades. Eu sou realmente apaixonado por tudo isso, e eu acho que é um mercado que realmente não vai parar de crescer. Para tudo hoje, a gente realmente precisa de informação. Você vê aí a quantidade de informação crescendo de uma forma completamente exponencial ao longo dos anos, e você vê que as pessoas não estão ainda bem preparadas para poder analisar e consumir de fato essas informações. E eu ainda sinto, né, e aí é uma opinião particular minha, que o profissional mais bem preparado que sai das faculdades hoje para lidar com esse volume de dados ainda é o estatístico. Então, eu tenho essa impressão, vejo isso em estatísticos que eu contrato, e acho que realmente é uma capacidade de estratificar e trazer insumos, insights através da informação muito, muito grande. Então, eu acho que é o futuro, tem muito a crescer, e eu acho que é uma oportunidade realmente muito boa, e é uma carreira que, particularmente, eu sou apaixonado. Bom, Felipe, foi muito legal conhecer mais a sua história, foi muito interessante ver a aplicação da estatística mais no mercado de trabalho, porque eu acho que o contato que a gente teve até agora foi muito acadêmico, então foi interessante ver como ela é aplicada na gestão das empresas e tudo mais. Queria agradecer novamente pela sua participação, o podcast ficou muito bom e, enfim, muito obrigada. Eu que agradeço, muito feliz em poder participar, achei muito legal.